Uma oportunidade de 50 bilhões de dólares. Já falei em vídeos passados para vocês das principais narrativas que eu estou olhando para o próximo bull market e hoje eu vou falar especificamente de uma narrativa. Nós temos sempre uma narrativa principal e dentro dela nós temos subnichos que acabam fazendo parte dessa narrativa. Então hoje a gente vai falar exatamente de uma narrativa principal e dos seus subnichos que mais entregaram resultados, por isso essa oportunidade que é o que eu vou te mostrar aqui. O halving ele está chegando, como a gente pode ver, a gente está nesta fase do ciclo do mercado aqui, próximo do próximo halving, que será ali no começo de 2024, ali por abril de 2024. Então o ciclo de alta ele está praticamente chegando. Já falei para vocês que não que o halving faça de fato o mercado subir, mas de acordo com o choque de oferta, choque de demanda que nós temos, acaba tendo um ponto positivo. Choque de oferta, menos bitcoins no mercado. Choque de demanda, ETF de bitcoin sendo aprovados, o pessoal entrando no mercado cripto querendo comprar bitcoin. Então, aqui é que entra aquela parte dessa oportunidade de 50 bilhões de dólares. Por quê? Aqui especificamente vamos falar do nicho de games, tá bom? Nicho de jogos. Se você já estava aqui desde o 2021, você viu um tal de jogo chamado Axie Infinity batendo all-time highs gigantescos, chegando a valores de mercado de cerca de 10 bilhões de dólares. Como a gente pode pegar que o ciclo de mercado dos games estavam cerca de um ciclo anterior das camadas 1 que subiram lá e conseguiram bater market cap de 50, 60, 70, 80, às vezes até 100 bilhões de valor de mercado, eu acredito que terão moedas nesse nicho de mercado de games que vão poder chegar a um valor de mercado de cerca de 50 bilhões. Agora, vamos entender o seguinte aqui. Nós temos nichos específicos dentro do setor de games. Temos metaverso, temos jogos específicos, jogos individuais, temos launchpads, temos ferramentas para jogos, principalmente itens digitais, e temos também questões e projetos voltados para a infraestrutura. Nós vamos explorar cada subnicho desse e eu vou dar exemplos de criptomoedas de cada subnicho desse. E o mais importante, meus queridos e queridas, eu vou falar em quais criptomoedas eu de fato estou investindo, em qual setor de fato eu estou investindo, eu estou com meu skin in the game. Aqui é importante da gente pegar antes da gente começar quanto maior o risco, maior o meu retorno. Então a gente vai começar das pontas mais arriscadas para as pontas um pouco mais conservadoras. Eu vou falar para vocês tudo em que eu invisto e que eu não invisto aqui, dá diretamente a minha visão. Tudo que eu peço, é aquele likezinho em troca, deixa aqui, ajuda muito, me ajuda muito aqui nesse lado. Esse conteúdo demora muito tempo para ser produzido, são horas produzindo para tentar sempre trazer a nata para vocês aqui. Então me ajuda muito, se inscreve no canal se fizer sentido para você, beleza? Então vamos lá para o primeiro ponto e primeiro subnicho. Estamos falando aqui do famoso metaverso. Eu sei que muitos de vocês, o que vem na cabeça, principalmente para quem estava aqui já em 2021, Decentraland, Sandbox, Mana, Sand, pode investir que vai voltar no próximo bull market. Não é assim que funciona. As criptomoedas precisam ter narrativas em desenvolvimento para elas conseguirem surfar mais uma vez aquele ciclo de alta, porque elas nenhuma tem essa garantia. E tanto essas duas aqui, o gráfico a gente consegue ver que ainda não teve uma recuperação muito explosiva, tá? Então é muito preocupante a gente começar a investir nesses projetos. Claro que é um ponto arriscado, por isso tem alto retorno, como o Axie Infinity. Se você tivesse investido diretamente no Axie Infinity, você teria feito muito capital aqui nesse montante. Agora, dentro do nicho de metaverso, porque por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado, eu especificamente não estou investindo nesse nicho de metaverso. Por quê? Porque você está investindo diretamente em um único jogo. Tem muito risco de falha, desse jogo não ganhar adoção, desse jogo não ir para frente. E aí você acaba perdendo dinheiro. Um que está fazendo muito barulho seria o Otherside, que é o metaverso voltado para os Bored Apes Yacht Club, aquela conexão dos macacos NFTs, onde nós temos também aqui a ApeCoin que está junto dentro disso daqui. Ela surgiu praticamente no bear market, essa ApeCoin fez um barulho ali no começo do ano, até então só voltou a cair justamente porque pegou um período de bear market. Esse é um ponto especulativo de que essa criptomoeda nunca passou diretamente por um bull market, como uma Decentraland, como uma Sand, como um Axie Infinity da vida. Então há possibilidade, porque do time da Otherside, os caras têm muito estrelinhas, bastante gente da Blizzard, bastante gente que entende de jogos e metaverso que estão trabalhando lá. Então pode ser um tiro aí, tá? Eu não estou investindo e se for para especular dentro desse nicho de metaverso, eu especularia em Otherside. O que vocês têm que entender aqui é que da minha carteira de criptomoedas, nós temos a alocação e a diversificação. Nunca vou colocar um montante somente em um nicho, somente no nicho de infraestrutura blockchain, somente em um nicho de criptomoedas de games, somente em um nicho de criptomoedas voltada a Layer 2 ou voltada à inteligência artificial ou interoperabilidade.
eu vou diversificar a minha carteira e dentro da parcela de cada nicho, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, vocês têm que entender que existem subnichos. Então, dentro da minha parcela de games, eu tenho que estudar e olhar dentro dos nichos qual desses subnichos eu vou querer ter na minha parcela de games. Eu prefiro outros subnichos em vez do metaverso nesse momento que estamos passando agora. É o que eu vou mostrar para vocês e passar cada vez mais o skin in the game. Quando a gente cai para o nicho de jogos específicos, e como a gente está falando aqui diretamente do Axie Infinity, não mais, digamos, do metaverso, como tem aquela criação de bonecos, o lifestyle e tudo aquilo lá, parece um mundo RPG, não é mesmo? Ele até vem subindo cerca de 15% aqui, mas estamos falando diretamente de jogos, e aqui tem aquele risco que eu falei para vocês que eu também não gosto de correr de uma forma excessiva, que é, estou investindo em um jogo, se esse jogo não tem adoção, acaba sendo complicado. Então, se você gosta de investir nesse nicho e ter uma vantagem competitiva aqui, você tem que estar na frente, tem que estar olhando se aquele jogo está tendo adoção, se está tendo usuários ativos, se está tendo receita sendo gerada ali, tá? Somente o marketplace não quer dizer que vai gerar rendimento e receita alta para aquele jogo específico, tá? Com a Axie Infinity foi assim, mas eles pararam. No momento que eles pararam de coletar receita, a pirâmide começou a cair, o jogo começou a cair também. Tem o Illuvium, que tem bastante hype aqui, ele chegou a valer, cara, quase $2 mil no último market, já estava aqui, e o jogo nem existia, cara, era só uma promessa. Isso para você ver a exponencialidade das coisas, como isso daqui pode subir muito em questões de especulação no nicho de games, tá? E o próprio relatório do ASIC-XZ, que eu já trouxe para vocês há algum tempo atrás, ele já disse que vai ser um dos maiores agentes que vai atrair demanda para o mercado, vai ter inclusive mais transações do que DeFi, justamente porque nós temos muito gamers no mundo e essa parte da Web 2 uma hora pode vir para a Web 3 quando a gente tiver bons jogos. E tem outro jogo aqui chamado Sharpnel, que é um jogo voltado para tiro. Então, como eu vejo muita galera jogando Call of Duty, entre outros jogos de tiro, tem aquele, eu esqueci o nome do jogo agora, um jogo de computador, não é o CS, é outro, tá? Que é um jogo de computador também que tá fazendo bastante barulho, eu esqueci o nome agora. Mas é que eu sou mais do RPG também, mas eu sei o que tá rolando por aí nos jogos. Então é um jogo que pode acabar atraindo atenção aqui. Como eu já falei aqui no DeFiverse, também o Lucas Lippe hoje do time deu uma ideia, que é justamente, por exemplo, aquele jogo Star Atlas que está dentro de Solana. Olha o quanto ele subiu nesse último mês, cerca de mais de 70%. Solana vem se recuperando muito forte também, o que acaba contribuindo para esse ecossistema que está lá. Eu falei para a comunidade, vou mostrar para vocês aqui o print, que eu não acho que Solana seja diretamente uma rede de jogos. Fica comigo para você entender o porquê disso daqui, tá? Então, dito isso, seria a parte de jogos. Agora a gente começa a cair para a parte de Launchpad aqui, tá? O que é esse Launchpad? É como se fosse uma incubadora. É uma incubadora onde você vai comprar os tokens, vai participar do Launchpad desses projetos que eles vão investir de uma forma antecipada. É tipo aqueles negócios da Binance, só que aqui você não vai encontrar projetos, às vezes, com nomes muito grandes nessas launchpads que eu vou te mostrar aqui. São launchpads em DeFi, são launchpads que acabam investindo em jogos menores e por isso pode ter um retorno excepcional. Quando a gente fala de duas principais aqui, nós podemos falar da Engine Starter, que está dentro do ecossistema ali de Engine, tá bom? E também temos aqui acerca da Seed5 Fund, que também já estava aqui, eu falei para vocês no último bull market dessa criptomoeda, tá? A Engine Starter nasceu também do bear market, nunca passou por um bull market, então pode ser que tenha um bom desempenho no próximo bull, devido a essa narrativa de launchpads. E o ponto aqui da Seed5 é que ela já teve no último bull market, ela veio aqui caindo, ainda está nesse nível, mas quando a gente tiver, isso aqui é uma especulação, mas vocês podem ver que quando a gente tiver um jogo que estourar, por exemplo, o Axie Infinity estourou, foi um jogo que atraiu toda a demanda, todos os olhos para o nicho de games. Então, quando a gente tiver um jogo que estourar, principalmente desses que estão tendo bastante hype, Illuvium, Star Atlas, Gods Unchained, entre outros aqui, a gente pode ver essa demanda voltando para o mercado, tá? E assim vai, cara, aquilo que eu mencionei para vocês no último bull, que para a gente participar, a gente tem que ter os tokens, obviamente, para participar das rodadas. Hoje, a menor rodada está precisando aqui de 250 tokens da SimFi. E por que isso acaba sendo interessante a gente fazer isso nesse período de bear market? Por quê? Porque isso aqui tá menos do que $250. A SeedFi, como vocês podem ver aqui, ó, ela já custou cerca de $15 e hoje está valendo menos de $1. Então precisa de cerca de menos de $250 para você conseguir participar desses IDOs aqui, que é o quê? Que é justamente quando a criptomoeda é lançada, o projeto aqui é SeedFi, justamente o nome diz Seed, ou seja, você fazer a rodada semente ali, entrar cedo para quando ter a valorização você colher esses frutos. Então é mais ou menos assim que funciona, tá?
E aqui nós temos as questões das ferramentas para DeFi, que é para DeFi não, desculpa, para os jogos, que é o quê? É muito aquela visão que eu trouxe para vocês já da questão do ouro. Quando nós tínhamos a febre do ouro, muitas pessoas querendo minerar ouro, o que nós tínhamos? Tínhamos também as pessoas que estavam vendendo ferramentas, as pás, as calças, tudo aqueles acessórios que eram necessários para minerar ouro. Muita gente não achou ouro, mas muita gente fez muito dinheiro vendendo ferramentas para quem queria minerar ouro. Então a ideia é mais ou menos essa, como a gente vai ter esse nicho de jogos explodindo cada vez mais adoção, cada vez mais jogos sendo lançados, o que esses jogos sendo lançados vão precisar? Itens digitais, infraestrutura, vão precisar de ferramentas para construir as coisas. E aqui é que entra essa filosofia desse nicho de games, que são as ferramentas. Tem um projeto que eu gosto muito e estou segurando ele já tem um tempo, que é a Ending, que é justamente um projeto, cara, se a gente olha aqui, ele tá no mercado já desde 2018, tá? Ele pegou o bull do mercado de 2018, pegou o bull de 2021, e eu acredito que por estar em uma narrativa forte, ser um projeto consolidado, ser uma empresa que já está no mercado antes do mercado cripto desde 2008, fazendo jogos ali, eu estudo um pouco esse projeto a fundo, eu acredito que pode ter um bom desempenho. Ele começou a querer fazer a sua reversão aqui, vamos esperar para ver o que é. Porém, vocês têm que ter em mente que esse nicho de ferramentas, ele não sobe tanto quanto um jogo, tanto quanto, às vezes, um projeto de infraestrutura, tá bom? Ele sobe um pouco menos. A gente vai ver, primeiro, jogos estralando de explodir, os launchpads subindo, a infraestrutura subindo, para depois a gente ver o nicho de ferramentas. Então é uma parte mais conservadora na minha carteira. Esse é o único projeto que eu gosto muito dessa parte de ferramentas. E agora, caindo para uns nichos que eu ainda tenho na minha carteira, tá bom, meus queridos e queridas? E o nicho que eu mais gosto é o nicho de infraestrutura, porque foi o que eu acabei de falar, essa ideia do ouro. Tantas ferramentas, tanta infraestrutura você vai precisar para construir um jogo. Então aqui entra essa parte da infraestrutura que eu estou muito, digamos assim, otimista e gosto muito da proposta da Immutable X, da IMX, vocês já viram falando sobre isso também. Em 2022, cara, o total aqui foi 62% de 7 bilhões investidos no mercado e na Web3 em 2022, 62% foi para games, os outros 38% foi para DeFi, entre outras pontas do mercado. Então tem muito interesse aqui. Se a gente pega agora nos trimestres de 2023, a gente teve praticamente 740 milhões do primeiro trimestre, quase 1 bilhão no segundo trimestre, então é um nicho que vem recebendo bastante investimento, tá? Principalmente em infraestrutura. Quando a gente pega Immutable X, que é uma Layer 2, Validium, ou seja, já tem essa narrativa de Layer 2, é uma ZK agora que ela fez essa transformação, essa evolução, ou seja, também está nessa narrativa de ZKs, ela tem um passaporte, tem vários outros produtos aqui que eu acho muito interessante, principalmente o passaporte para você criar uma interoperabilidade entre jogos, isso aqui é muito legal, um perfil interoperável, porque aquilo que foi como a Ethereum surgiu, por exemplo, o Vitalik, ele jogava aquele jogo World of Warcraft, e aquele jogo teve uma atualização no personagem dele que piorou o personagem dele. A gente chama isso no mundo dos jogos de nerfar. Ou seja, o personagem dele foi nerfado. E a partir daí ele viu, pô, a gente se dedica tanto tempo a isso daqui e qualquer movimento do desenvolvedor pode acabar destruindo tudo aquilo que eu construí. Ou seja, quero levar esse personagem para outro jogo, não consigo. Então tem essa parte do passaporte, essa interoperabilidade que é legal que eles estão querendo criar entre os jogos, tá? E como é na Ethereum, é bem interessante porque esse projeto, esse Immutable X, está escalando essa parte de jogos lá. Eles vão utilizar aqui, a Polygon Edge, ou seja, que é o kit de desenvolvimento de software que a Polygon disponibiliza para coisas serem construídas. Então vocês podem ver que os jogos vão ter as suas próprias chains, vão ter as suas próprias redes, vão ser ZKs. Isso é muito interessante porque dá muita mais autonomia para o jogo, dá mais escalabilidade e melhora a interoperabilidade EVM. Então o que a Immutable X está tentando fazer é justamente isso, ela permitir dos jogos serem de fato suas redes. Então isso aqui já está rolando já tem um tempo. A primeira milestone seria fazer a testnet da ZKVM. Já passou, isso aqui já foi em agosto. Em novembro eles vão fazer esse teste aqui do Genesis. Lá na Milestone 3, em dezembro, janeiro, é quando a gente vai ter essa mainnet totalmente operável já, né? A mainnet aqui, a rede principal da ZKVM. Aí a galera vai começar a construir ainda mais, já vai estar preparada porque na testnet já dá para ser construída tudo isso daqui.
Nós já temos, inclusive, cara, jogos interessantes sendo construídos dentro da Immutable X. Se a gente pega ela aqui, ela tá em 8º na cadeia aqui das IKs, né, das Layer 2, ou seja, ela tá bem posicionada, tem um TVL de 107 milhões, acaba sendo um projeto interessante porque tem muita coisa construída dentro dela, inclusive Illuvion, Gods on Chain, tá tudo aqui. Então, ao invés de você investir em um único jogo e correr muito risco, você pode acabar diversificando, pegando um projeto de infraestrutura, um projeto de ferramenta. Claro que é uma forma mais convexa, aquilo que eu sempre falo para vocês, a convexidade dentro dos investimentos. Muitos falam por aí também da simetria, mas eu gosto de usar mais a palavra da convexidade porque ele é bem ilustrativo, a gente consegue pegar. O que é côncavo é assim, o que ele é convexo, ele é assim. Ou seja, imagine uma bolinha aqui que eu tenho um U aqui, ó. A bolinha, ela tem um limite, vamos fazer assim que fica melhor. A bolinha, ela tem um limite de perda, ela não vai cair mais para baixo disso daqui, ou seja, eu tenho um limite de perda, mais um limite aqui, eu tenho uma possibilidade de ganho muito maior. Já se for côncavo, não, ó, aqui eu tenho a perda que ela pode ser ilimitada. Então, por isso que a gente busca investimentos convexos, tá bom? E dito isso, também tem uma criptomoeda aqui chamada Gala, que ela vem respondendo muito bem esse nicho de games também, 14%, que não é o único jogo, é uma infraestrutura. Vem melhorando a sua tokenomics, uma coisa que precisava ser trabalhada. Eles vêm trabalhando muito bem em cima disso, então é interessante. E Immutable X eu tenho em minha carteira e pretendo aumentar posições. Tudo isso vai ser divulgado dentro do DeFiverse, minha carteira, quanto que eu tenho alocado lá e tudo isso daí, tá? Mas é só para ser transparente com vocês aqui. E a questão da Solana que eu mencionei para vocês, também é um pouco da infraestrutura de jogos, justamente porque a Staratra está lá dentro e isso aí fez muito barulho também, principalmente no último bull. A questão é, eu não vejo a Solana diretamente como uma rede de jogos. Por quê? Porque acabei de mencionar para você que a Immutable X, ela faz o quê? Ela permite de ter aplicações de serem jogos, serem as suas próprias redes. E aí que eu vejo como uma rede de jogos de fato. Utilizar o kit de desenvolvimento para os jogos serem construídos como se fosse uma rede. A Solana está mais voltada para uma camada de aplicação como a Ethereum, por exemplo, em receber aplicações, receber contratos inteligentes. Por mais que ela seja uma rede rápida, aceita também NFTs e jogos, eu não acredito que seja uma rede diretamente de jogos. Mas pode se beneficiar disso justamente porque tem jogos bons e especulativos que o mercado está olhando dentro do seu ecossistema. Então também seria uma aposta aqui. Dessas criptomoedas citadas, as que eu tenho em carteira são a Solana, são a IMX e são a Ending aqui. De Launchpad eu ainda vou especular, vou esperar um pouco do momento do mercado para entrar, porque ainda para mim tem muito risco aqui. Então, resumidamente, como que ficaria a minha parcela de games na minha carteira como um todo? Lembra que eu expliquei essa parte de diversificação. Temos vários nichos dentro da carteira e dentro desses nichos eu tenho uma alocação que eu vou pegar ela, dar um zoom naquilo ali para mim ver de uma forma melhor. Então 70% da minha parte de games vai ser em criptos e projetos voltados para a infraestrutura. 15% da minha parte em games vai ser voltada para ferramentas, engine, eu mencionei para vocês. E 15% da minha parte em games vai ser voltado também para Launchpad, tá? Então 70% infraestrutura, 15% ferramentas, 15% Launchpad. Não que você deva copiar e fazer a mesma coisa aqui. É para você ver justamente essa visão e conseguir aplicar nos seus investimentos, na sua carteira e no seu método. Vem me seguir no Instagram, lucas.menolo com 2As. A galera gosta muito do conteúdo lá também. Obrigado, Nuno, Diogão, pelas palavras aqui. O ensinamento no Instagram também é de primeira linha. Inclusive, coloquei lá, fiz um post hoje sobre as próximas altcoins que vão surfar o próximo bull market. Então me segue lá para você receber também conteúdos diários aqui, tá? E aí, meus queridos e queridas, o último convite que eu faço para vocês é para vocês virem para a live nesse sábado agora. Por quê? Porque a gente vai ter um filme, uma parceria que eu fiz com a Disney aqui, ó, que é o filme Lucas e o Futuro do Dinheiro, onde vai passar uma estreia às 5 horas da tarde nesse sábado aqui no meu canal no YouTube, tá? Claro que eu tô de sacanagem, é uma parceria direta com a Disney, foi uma imagem feita com inteligência artificial, vocês devem ter visto essa trend por aí rolando, mas o convite é real, tá? Esse sábado, como eu mencionei com vocês aqui na comunidade do YouTube, a gente vai fazer lives 2 vezes por mês e elas forem escolhidas por vocês no sábado e no horário também escolhida por vocês às 5 horas, tá? Então eu espero todos vocês às 5 horas aqui no sabadão. A gente vai começar esse sábado, logo vamos decidir na semana aí qual vai ser o assunto. Mas vem, vai ser divertido, a gente vai trocar bastante ideias e vai ser bem legal. Fechou? Gostou? Deixa o like, se inscreve no conteúdo e eu vejo você no próximo vídeo de quarta-feira. Tamo junto e ótimos lucros!